Agora um alerta para mulheres que ainda estão em idade fértil e sentem muitas dores na região pélvica, onde ficam o útero e os ovários. O problema pode ser muito sério e é preciso procurar logo um médico. Profissional da área de vendas, mãe de 3 filhos, Marilza leva uma vida agitada, mas nestes últimos meses a correria foi interrompida para cuidar da saúde. Depois de uma apendicite, mais uma vez surgiram fortes dores. Lado direito, perna, doía-se muito. Aí comecei a ir fazer a investigação, foi diagnosticado, uma doença pélvica, útero, onde eu tive que fazer a cirurgia e retirar esse órgão. Até chegar o dia da operação, foi complicado manter a rotina. A dor era fortíssima, não tinha condições de trabalhar normalmente. Na região da pelve ficam a bexiga, o útero, os ovários e as trompas. E muitos problemas costumam surgir, principalmente em mulheres que ainda estão na idade fértil. Infecções na pelve ligadas mais a ovário, trompa, cistos de ovários, miomas uterinos, endometriose. E dentro da área mais urológica e proctológica, a parte de incontinência ou a parte de contraturas musculares na região da pelve, que leva a um desconforto muito grande. As dores podem surgir de forma súbita e intensa. Quando são constantes, com pelo menos 6 meses de duração, o problema é considerado crônico e atinge 1 em cada 7 mulheres. Muitas vezes a paciente tem dificuldade para descobrir a origem dessas dores pélvicas. Aí começa uma maratona de médico em médico e a solução vai depender de um trabalho conjunto feito por vários especialistas. Foi assim com Flávia, que está se tratando há 1 ano. Depois de fazer a cirurgia de endometriose para retirar um nódulo, ela está livre das dores fortíssimas que causaram muito sofrimento. Eu acho que só uma pessoa que tem endometriose consegue entender a intensidade da dor. É muito grande. Em caso de qualquer dor, fica o alerta. Se a mulher tiver dor pélvica fora do período menstrual ou fora do pré-menstrual, aquela tensão pré-menstrual, ela deve procurar o médico e fazer uma avaliação. Isso pode já ser o início ou um sintoma inicial de algum problema mais sério que ela possa ter. Pois é, o ginecologista Dilermando Pereira de Almeida Filho está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor Dilermando. A gente viu aí que essa dor é complexa, né? Pode envolver a bexiga, o útero, trompas, ovários, enfim. O diagnóstico pode demorar e isso prolonga ainda mais o sofrimento do paciente, né? Realmente essa dificuldade do médico chegar a um diagnóstico, às vezes implica no conhecimento de outras especialidades. Nós temos a proctologia, que faz parte da avaliação intestinal, nós temos a ginecologia, que lida com a parte do útero, aí anexos, ovários, trompas, e a urologia com a parte urinária, bexiga, cálculo de ureteres, etc. Então, na realidade, como nós temos um acesso ou um diagnóstico de dor pélvica, nós temos que ter o conhecimento de toda a pelve e toda a fisiologia e anatomia pélvica para não errarmos no diagnóstico e levarmos essa paciente para uma cirurgia, às vezes, desnecessária. Então, o conhecimento de todas as especialidades, a avaliação multidisciplinar, como nós chamamos, das especialidades é fundamental para o diagnóstico e conduta. A gente viu aí na reportagem uma paciente que tinha endometriose, tinha muita dor pélvica por causa da endometriose. A gente sabe que é cada vez mais comum, pelo menos se fala muito hoje sobre endometriose. A dor pélvica pode ser uma das causas da endometriose. Qual seria o tratamento? A endometriose é uma doença benigna, como a gente diz, mas digamos, diagnóstico, às vezes, só feito diretamente com a videolaparoscopia, o diagnóstico definitivo. É um exame essa videolaparoscopia? É um exame, é uma cirurgia minimamente invasiva, que nós chamamos, que nos dá o diagnóstico. Nós precisamos biopsiar digamos, a lesão para dizer se realmente é endometriose. Mas hoje nós temos, pela clínica, nós podemos levar a hipótese do diagnóstico e fazer um tratamento clínico. É o que recomendo os guidelines, os protocolos. Então, a endometriose realmente é uma doença bem desagradável para a mulher, tanto que a saúde pública hoje é um problema de saúde pública, nós dizemos. Eles nos fornecem medicamentos, o tratamento é feito também pelo SUS, então isso facilita um pouco, mas realmente é uma doença, e a gente sempre diz que a endometriose é uma doença que adoece a família inteira, que envolve
a paciente, acaba... porque elas sofrem muito com essa doença. Então, no caso da endometriose, o tratamento pode ser, não precisa ser necessariamente uma cirurgia? Não necessariamente. Primeiramente, um tratamento cirúrgico, cujo diagnóstico é feito pelo tipo de dor, o aspecto, o momento da dor que tem que ser no período menstrual, avaliação de exames de imagens. Hoje nós temos o ultrassom que faz isso muito bem, nós temos a ressonância magnética que nos ajuda muito, nós temos os exames de sangue que podem levar a marcadores que nos trazem um diagnóstico de uma hipótese e um tratamento específico inibindo a menstruação e uso de analgésicos, de anti-inflamatórios para dor e atividade física. Atividade física aí também é importante. Sempre faz parte do tratamento. E a gente viu aí também outro caso de uma mulher que teve que retirar o útero. É uma cirurgia muito comum? É uma cirurgia arriscada? Tudo que a gente puder fazer para evitar a retirada do útero, a gente tenta clinicamente resolver antes de decidir o ato cirúrgico propriamente dito. Mas, digamos, de modo geral, é uma cirurgia que hoje é recomendada. Hoje nós temos vários acessos para essa cirurgia. Ela pode ser feita aberta, laparotômica, como chamamos, pode ser a vídeo laparoscópica e pode ser a cirurgia vaginal. Mas tudo isso depende da patologia que a paciente apresenta. Às vezes ela pode ter um processo aderencial associado, um cisto de ovário, um tumor de ovário associado, aderências pélvicas, e a necessidade de um diagnóstico visual é importante. Então, por isso que nós decidimos, conforme cada caso, a decisão do acesso cirúrgico é muito importante. O importante também é buscar ajuda quando tiver essa dor, né, doutor? Sem dúvida, porque, como a gente diz, a dor, o desconforto causa um mal-estar, pode dar até depressão na mulher, porque chega aqueles momentos em que a dor é acometida a dor, aí a paciente fica bem irritada, desgastada por isso. Ok, então muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.